Olá, seja bem-vindo ao programa Considerações. Hoje vamos falar sobre obesidade. Você sabia que o Brasil é o 5º país em número de pessoas obesas? Pesquisas revelam que mais de 2 bilhões de habitantes estão acima do peso. Acompanhe comigo agora a história de 3 pessoas que emagreceram de formas diferentes. Veja. Com 22 anos, Camilo chama a atenção pelo olhar marcante e porte físico imponente. Qualidades que costumam deixar a vida, digamos, mais fácil de ser enfrentada. A possibilidade de você poder entrar numa loja e comprar uma roupa que você quer, porque hoje o mercado está muito restrito, né? Se você entra numa loja, num shopping, você não tem qualquer roupa para uma pessoa obesa. Você poder caminhar, um dia você está lá, eu quero ir ali na padaria, eu quero fazer alguma coisa. Aí você tem a disposição de levantar e ir lá, voltar e poder fazer suas necessidades do dia a dia, trabalhar e ter disposição para as coisas. Mas o que poucos sabem é que para desfrutar de tudo isso, Camilo precisou literalmente correr. O estudante de administração conviveu desde os 8 anos com a obesidade. Com cerca de 1,80 m, chegou a pesar 180 quilos. Com 100 quilos a mais do que o recomendável, ele conhece bem a forma como grande parte das pessoas enxerga quem está com o sobrepeso. A sociedade de hoje, muitas pessoas leem o livro pela capa, né? Pega e vê aquela primeira impressão. Às vezes ninguém te convida para nada e você fica. Aí é perigoso você se trancar em casa, ficar lá. Aí você come, aí você engorda mais. Aí chega ao ponto de você ter que fazer a cirurgia para você ter que conseguir emagrecer e ter uma vida melhor. Cansado disso, decidiu mudar de vida. Com muita opinião e força de vontade, começou o processo para emagrecer. Determinado, foi radical. Comia barrinha de cereal e tomava bastante tereré, porque eu tinha visto que a fibra ela segura e aí você toma água, você fica mais saciado. Meus desafios foram olhar para comida, aquele negócio que você sente prazer, sente vontade de comer e se testar, falar, não, vou fazer mais um dia, não vou comer isso daqui porque amanhã eu vou emagrecer. Amanhã eu vou emagrecer mais um pouquinho e aí eu chegava no outro dia, minha mão chegava, tipo, eu vi uma chipinha, assim, alguma comida, minha mão puxava. Ele conta que em 1 ano e 1 mês eliminou quase 100 quilos. O problema foi saber a hora de parar e voltar a se alimentar. Você experimentou aquela sensação boa de emagrecer, você pensa, imagina eu voltar àquele patamar que eu estava em casa, sem disposição. Então a pessoa fica com receio de comer qualquer coisa. Pode ser uma barrinha de cereal a mais, ela vai ficar com receio. Então eu fui indo comendo aos pouquinhos, fui comendo, aí colocava 1 colher de arroz, aí 2, aí 3, aí ia subindo um pouquinho, até eu consegui, porque se eu comesse muito, eu passava mal. Com novos hábitos, hoje ele soma os benefícios da mudança. Confessa que come de tudo, mas em pequenas quantidades. Só há uma coisa que ele não pretende voltar a consumir. A bebida alcoólica, cerveja, vodka, eu nunca mais tomei e pretendo nunca mais tomar. Mas uma verdade deve ser dita. Nem todo mundo consegue emagrecer sozinho. Esse casal decidiu mudar de vida e enfrentaram a mesa de cirurgia. Hoje, somam juntos mais de 120 quilos perdidos, eliminados. E também a qualidade de vida que veio com a mudança de hábitos. Foi a autoestima que melhorou bastante, né? Porque antes não tinha nem vontade de sair mais. Aí, após isso aí, começou eu ver que eu estava me sentindo bem, que aquelas dores que eu tinha acabado, aquele calor louco que eu sentia, já tinha acabado também, né? Tanto é que quando eu ia dormir, eu tinha que ligar o ventilador e o ar-condicionado no último para poder conseguir dormir. Né? Hoje em dia, faz quase 1 ano que eu não ligo meu ar-condicionado, então
Isso aí tudo foi me dando assim mais qualidade de vida, foi me dando mais motivação. Eu tinha muita insônia, tinha problema de pressão alta, né? A minha vida mudou completamente, que hoje eu sou uma pessoa mais animada, né? Tô saudável, né? E feliz. Vitória, uma das 3 filhas do casal, lembra que as mudanças começaram há 1 ano, com a cirurgia do pai. Na sequência, a mãe seguiu o caminho do marido e fez a redução do estômago. Em plena adolescência e cheia de energia, conta que prefere a nova fase vivida pelos pais. Agora a gente pode ir para outros lugares, né? Porque antes a gente quase não saía de casa. Eles tinham vergonha, mas agora melhorou bastante isso. Essa nossa vida amorosa e sexual mudou muito, né? Muito. Hoje eu me sinto um gurizão de 23 anos, então o negócio tá bom hoje. Legal a história dessas 3 pessoas que tiveram determinação e conseguiram emagrecer. E agora quem está aqui comigo no estúdio é o doutor endocrinologista Emanuel Pereira. Seja bem-vindo ao nosso programa Considerações. Obrigado. Doutor, acabamos de assistir uma reportagem que contou histórias de 3 pessoas que tiveram determinação e emagreceram de forma diferente, mas conseguiram emagrecer. Uma dessas pessoas, o Camilo, ele tem problema de obesidade desde a infância. O que o senhor teria a dizer? Criança obeso, adulto obeso, como que é isso? A obesidade hoje é considerada uma pandemia mundial, né? É uma epidemia de grandes proporções. E, sem dúvida, os hábitos começam na infância, né? Quer dizer, os maus hábitos ou vícios. Então, hoje em dia, o excesso, o aumento da quantidade das porções, o aumento de alimentos açucarados, o aumento de gorduras saturadas nos alimentos, misturado aos açúcares, essa é considerada a pior combinação de todos. E isso a gente sabe que vem crescendo nos últimos tempos, década após década. E, linearmente, a obesidade vem aumentando junto com essa questão de aumento de consumo de açúcares e gorduras. O que é pior, açúcar ou gordura, ou os dois? Sem dúvida, o açúcar. O açúcar que faz a pessoa engordar mais. Sim. Durante muito tempo, a gordura, inclusive a gordura saturada, foi demonizada. Mas a gente sabe hoje em dia que a gordura é importante até para o processo de emagrecimento. Depende de que gordura você utiliza. A gordura saturada, por exemplo, do óleo de coco, ela é altamente termogênica, ela acelera o metabolismo e ajuda até no processo do emagrecimento. A gordura, por exemplo, do azeite de oliva é importante. A gordura do óleo de peixe tem proteção com o coração, com a memória, ajuda até a retirar a gordura do fígado. Então, a gente Depende da gordura, então. Exatamente. Legal. Existe diferença em produto diet, produto light? Realmente tem que fazer parte de uma dieta? Olha, isso aí também é uma excelente pergunta. Os produtos diet são aqueles que, por definição, não têm um dos componentes. Então, geralmente é o açúcar. Mas pode ser sem sal também, ou outro. E os produtos light são aqueles que têm 30% a menos de calorias do que aqueles originais. Quando a gente consome produtos diet, geralmente o açúcar ele é substituído por outros adoçantes, conservantes e substâncias que a gente sabe que hoje em dia não ajudam na perda de peso. Pelo contrário. Mas esses alimentos diet são indicados para os diabéticos, que não podem utilizar o açúcar. Então, para emagrecimento, de jeito nenhum. Para o diabético, sim. Para emagrecimento seria o light, então? O light seria um pouco melhor, desde que ele não tenha adição de adoçante. Doutor, sempre a gente questiona, algumas pessoas emagrecem mais rápido, outras não. Se fala muito no metabolismo. Para aquelas pessoas que têm dificuldade para emagrecer, além da dieta, quando se deve entrar com medicação? Olha, a medicação ela deve ser uma exceção. Primeiro, a gente tem que promover uma mudança de estilo de vida importante, com promoção do exercício físico e, sobretudo, uma mudança da alimentação. O aumento de fibras, diminuição de carboidratos refinados, né? E o aumento de gorduras saudáveis, por incrível que pareça, ajudam na perda de peso. E qual que é o momento de falar assim, não, perdi 10, perdi 15, perdi 100 quilos, o momento de parar com a dieta, de voltar a se alimentar um pouco melhor? Isso também é uma pergunta excelente, porque depende da constituição da pessoa, da estrutura. Tem pessoas que têm uma estrutura de ossos largas, então é adequado que se faça uma avaliação em que se mede o percentual de gordura, a quantidade de músculo, de líquido no corpo.
porque tem pessoas que têm que pesar mais do que aquele indicado para a sua altura. Então o índice de massa corporal hoje em dia está ficando ultrapassado. A gente está utilizando mais um exame que chama bioimpedância e dobras corporais, dobras cutâneas, que é onde você pega as pregas das gorduras em vários locais do corpo e compõe o percentual de gordura. Então, o saudável no homem é um percentual de gordura entre 10% e 20%, e na mulher de 18% a 28%. Então, a gente hoje se baseia mais nos percentuais de gordura do que no índice de massa corporal. Só naquele peso para altura não vale mais. Doutor, eu vou fazer um breve intervalo e a gente volta já. www.al.ms.gov.br, o canal de comunicação criado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para que a população acompanhe o trabalho dos deputados estaduais. Com navegação interativa, texto de fácil compreensão, além de galeria de imagens, o portal apresenta em tempo real as notícias de tudo o que acontece no Poder Legislativo. Projetos de lei em tramitação, trabalhos das comissões, reuniões, audiências públicas e seminários realizados na Casa de Leis. Você ainda pode conhecer mais sobre a atuação dos deputados, ter acesso à agenda de eventos, compartilhar as nossas reportagens. Pelo portal, também é possível assistir à TV Assembleia e ouvir a Rádio Assembleia. www.al.ms.gov.br, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, aberta para você. E agora de volta com o programa Considerações, a gente está falando hoje sobre obesidade. Quem está aqui comigo é o endocrinologista Emanuel Pereira, que está falando sobre as questões de emagrecer. E a última pergunta que eu fiz antes do intervalo foi a hora de parar, né? Que é muito complicado a pessoa quando perde 100 quilos, 50 quilos, ela voltar a comer normalmente, com medo de engordar. E isso é muito ruim para quem faz dieta, né? Geralmente é aquele efeito sanfona, isso também é perigoso para a saúde? Sim. O processo de emagrecimento é um processo que é danoso para o organismo. Na verdade, a gente só deve passar por ele uma vez. E para passar por ele uma vez só, a gente precisa ter uma mudança de alimentação e uma incorporação do exercício físico ao nosso estilo de vida. Caso contrário, em mais de 95% dos casos vai haver rebote. Rebote é o retorno do peso anterior Uma ou recaída, até né? com mais peso até do que antes. Então a gente indica que o paciente esteja consciente da mudança que ele vai ter que fazer no longo prazo. É uma mudança para o resto da vida. Não é só momentâneo, então. Não, eu perdi e vou voltar depois a comer tudo que eu comia antes. Você tem que... É uma educação alimentar. Exatamente. A mudança, a palavra dieta, causa repulsa muitas vezes nas pessoas e as pessoas conseguem fazer por muito curto período. E daí que as dietas radicais, aquelas muito restritivas, elas não funcionam. Eu até ia fazer essa pergunta, dieta da sopa, dieta da lua, dieta da proteína, quais os riscos para a saúde dessas dietas? Além do risco de uma desnutrição proteico-calórica, no fundo, um obeso pode ter desnutrição, desde que ele ingira quantidades insuficientes de vitaminas, minerais, e isso vai fazer com que o corpo peça mais. E o rebote, a vontade do organismo voltar ao peso anterior, vai ser maior ainda. Se a perda de peso for muito rápida também, como em dietas muito restritivas, vai acabar havendo um ganho de peso muito mais rápido depois. Por quê? Porque se perde massa muscular. O músculo é que tem a maior taxa de metabolismo e que mantém o corpo funcionando, queimando gordura melhor. Então, se a gente restringe muito, abaixa muito a quantidade de calorias e ela não está balanceada, a tendência é voltar a ganhar peso. Sobre o uso de anfetaminas no tratamento de obesidade, é perigoso para a saúde? Sim, ela é perigosa o uso dela em muitos casos. Em pacientes com hipertensão, em pacientes com
com arritmias cardíacas, paciente com quadro depressivo, tudo isso é permanentemente abolido, o uso dessas medicações, que devem ser muito bem selecionadas. Hoje em dia, no Brasil, elas estão proibidas, mas há uma possibilidade que elas voltem ao mercado. E existe uma pequena indicação para um grupo muito pequeno de pacientes. Em que caso, por exemplo, que o senhor indicaria? Olha, eu indico em muito poucos pacientes, eu posso contar os pacientes que têm indicação desse tipo de medicação. Mas eu posso dizer que são pacientes que, mesmo seguindo uma dieta, mesmo fazendo exercício físico, estão com dificuldade, eles têm um problema de excesso de apetite, e esses medicamentos atuam exatamente no centro de apetite do cérebro. E é uma minoria de pacientes que tem essa indicação, ao contrário do que as pessoas pensam. O que o senhor diria, considerações finais, para quem está em casa nos assistindo, que quer perder peso, que precisa perder peso, até mesmo não só por estética, mas por questões de saúde também? Sim. Eu oriento que essa pessoa ela tenha muita tranquilidade, procure um profissional gabaritado para cuidar da sua saúde como um todo, avaliar todos os seus hormônios, avaliar se não há um bloqueio do metabolismo em algum ponto, avaliar a questão nutricional. Eu acredito que a obesidade ela tem que ser cuidada por vários profissionais ao mesmo tempo. Um endocrinologista, um nutricionista, um professor de educação física e, eventualmente, um psicólogo. Então, esses profissionais em conjunto vão fazer a mudança que o paciente tanto precisa, junto com a vontade do paciente, que ele tem que querer muito também. Não é fácil, mas é possível, e nós vemos todos os dias muitos casos de pessoas com muito sucesso, e isso gratifica muito, né, os profissionais também. Porque Legal. É uma doença que gera muito impacto na qualidade de vida, no psicológico da pessoa também. No início pode parecer doloroso, mas lá na frente ela vai ter os resultados, né? Sim, aliás, como tudo na vida, né? Você precisa plantar para colher lá na frente. Com o tratamento da obesidade é assim também, mas é uma doença que o poder do tratamento está na maior parte na mão do paciente. Isso é verdade. Eu quero agradecer sua presença hoje aqui no nosso programa Considerações. Obrigado. E o Considerações fica por aqui. Se você quiser mandar alguma sugestão, mande para o nosso e-mail no endereço eletrônico logo abaixo. E lembrando que notícias do Legislativo você encontra no nosso portal www.al.ms.gov.br. Tchau e até o próximo encontro.